paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No capítulo 6 de Tobias é um ponto crucial na narrativa, onde a intervenção divina, através do anjo Rafael, se torna mais explícita e milagrosa. Durante a jornada, o jovem Tobias enfrenta um perigo no rio Tigre, que leva à instrução de Rafael para extrair órgãos de um peixe. O capítulo culmina com a revelação de Rafael sobre Sara e o demônio Asmodeu e seu conselho sobre como proceder para se casar com ela e libertá-la da maldição, preparando o terreno para os eventos futuros. Vamos à leitura. Livro de Tobias, capítulo 6. Tobias partiu, pois em companhia do anjo. Também o cão foi atrás deles. Deteve-se na primeira parada, à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para lavar os pés, eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Aterrorizado, Tobias gritou, dizendo: Senhor, ele lança-se sobre mim. O anjo disse-lhe: Pega-o pelas gueiras e puxa-o para ti. Tobias assim o fez. Arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés. O anjo então disse-lhe: Abre o peixe e tira-lhe o coração, o fel e o fígado. Guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O coração, o fel e o fígado do peixe servirão para remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, assou uma parte da carne do peixe e levaram consigo pelo caminho. Salgaram o resto para que lhes bastasse até chegarem a Rages na média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço-te que me digas, qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandastes guardar? O anjo respondeu-lhe: Se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos que foram atingidos por manchas brancas, porque ele tem a propriedade de curar. Em seguida, Tobias disse-lhe: Onde queres que pousemos? Há aqui, respondeu o anjo, um homem de sua tribo e de sua família chamado Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela, não tem mais filho nem filha. Todos os seus bens te devem pertencer, mas é preciso que a recebas por esposa. Pede-a, pois, a seu pai, e ele a dará por esposa. Tobias replicou: Ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Diz mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha me acontecer, a mim que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais à habitação dos mortos. O anjo respondeu-lhe: Ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não tem entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. Na primeira noite queimarás o fígado do peixe, e será posto em fuga o demônio. Na segunda noite serás admitido na sociedade dos santos patriarcas. Na terceira noite receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Passada essa terceira noite, te aproximarás da jovem no temor ao Senhor, mas com o desejo de ter filhos, que o ímpeto da paixão. Obterás assim para os teus filhos a bênção prometida à raça de Abraão. No capítulo 7 de Tobias é um momento crucial na narrativa, pois marca a chegada do jovem Tobias e do anjo Rafael, ainda disfarçado, à casa de Raguel, pai de Sara. Este capítulo descreve o reencontro emocionante entre parentes distantes, a revelação do parentesco que une Tobias a Sara e a decisão de Raguel de entregar sua filha em casamento a Tobias, apesar do terrível histórico de seus maridos anteriores. A fé e a confiança na providência divina são elementos centrais, enquanto os preparativos para o casamento e o exorcismo de Asmodeu são feitos.
Tobias, capítulo 7. Chegaram, pois, à casa de Raguel, que os recebeu cordialmente. Vendo Tobias, Raguel disse a Edna, sua mulher: como este jovem é parecido com meu primo? Dito isso, perguntou: de onde viestes, ó jovens? Eles responderam: somos da tribo de Neftali, dos deportados de Nínive. Raguel prosseguiu: conheceis porventura o meu primo Tobit? Certamente, responderam. E como Raguel começasse a elogiar Tobit, o anjo disse-lhe: esse Tobit de que falas é o pai deste jovem. Raguel lançou-se então ao pescoço de Tobias, beijou-o com lágrimas e disse: abençoado sejas, meu filho, porque és filho de um homem de bem. Edna, sua mulher, e Sara, sua filha, tinham também os olhos cheios de lágrimas. Depois que conversaram, Raguel mandou matar um carneiro para preparar um jantar. E quando lhes rogava que tomasse lugar à mesa, Tobias disse-lhe: não comerei nem beberei aqui hoje, antes que me tenhas prometido conceber o que te vou pedir. Dai-me Sara, tua filha, por mulher. Essas palavras encheram Raguel de espanto, pensando no que tinha acontecido aos 7 maridos que se tinham aproximado dela, e começou a temer que tal desgraça se repetisse mais uma vez. E como ele hesitasse em dar uma resposta a Tobias, o anjo disse-lhe: não temas dar-lhe tua filha, porque é deste piedoso servo de Deus que ela deve ser mulher. Por isso, nenhum outro pode tê-la. Então Raguel disse: não tenho mais dúvida de que Deus admitiu em sua presença minhas lágrimas. Estou persuadido de que ele vos fez vir à minha casa unicamente para que minha filha desposasse em seu parente, segundo a lei de Moisés. Não temas, eu hei de te dar Sara por esposa. E tomando a mão direita de sua filha, a pôs na de Tobias, dizendo: que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, esteja convosco, que ele vos una e derrame sobre vós a sua bênção. Tomou em seguida o papel e redigiram o ato do matrimônio, e celebraram alegremente uma festa agradecendo a Deus. Raguel chamou então sua mulher e mandou-lhe que preparasse outro aposento. Ela introduziu ali Sara, sua filha, e esta se pôs a chorar. Mas ela disse-lhe: o Senhor do céu te encha de alegria pelos males que tens sofrido. Nesse trecho do capítulo 8 de Tobias, é um ponto culminante da aprovação de Sara e a demonstração do poder de Deus através da obediência de Tobias e da orientação de Rafael. Este capítulo descreve a noite de núpcias, o exorcismo bem-sucedido do demônio Asmodeu, a profunda oração de Tobias e Sara em gratidão e petição, e a reação de Raguel e Edna ao descobrir que Tobias sobreviveu, marcando o fim de uma longa angústia. Tobias, capítulo 8, dos versículos 1 ao 18. Depois do jantar, introduziram o jovem no aposento de Sara, e Tobias, fiel às indicações do anjo, tirou do seu alforje uma parte do fígado e o pôs sobre brasas acesas. Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto Egito. Então Tobias encorajou a jovem com essas palavras: levanta-te, Sara, e roguemos a Deus, hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da 3ª noite, consumaremos nossa união, porque somos filhos dos santos patriarcas e não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Levantaram-se, pois, ambos e oraram juntos fervorosamente para que lhe fosse conservada a vida. Tobias disse: Senhor, Deus de nossos pais, bendigo-vos o céu, a terra, o mar, as fontes e os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizestes Adão do limo da terra e deste-lhes Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que receba minha prima como esposa, mas unicamente com desejo de suscitar uma posteridade, pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. E Sara acrescentou: Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Ora, ao cantar do galo, Raguel chamou seus criados e foram juntos cavar uma sepultura. Quem sabe, dizia ele, se não aconteceu a esse o mesmo que aos outros 7 homens que se aproximaram dela. Cavada a fossa, voltou para junto de sua mulher e disse: Manda uma de tuas escravas ver se ele morreu, a fim de que eu possa enterrá-lo antes de clarear o dia. Ela o fez. E a serva, tendo entrado no aposento, encontrou-os bem vivos, dormindo juntos.
Ela voltou e deu essa boa notícia. E Raguel com sua mulher louvaram o Senhor, dizendo: Nós vos bendizemos, Senhor Deus de Israel, porque não se realizou o que temíamos. Usaste conosco de vossa misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo que nos perseguia. Atos 28 é o capítulo final do livro dos Atos dos Apóstolos, concluindo a jornada de Paulo rumo a Roma, onde ele aguardaria seu julgamento perante César. Este capítulo é dividido em duas partes principais: a chegada e os acontecimentos milagrosos em Malta após o naufrágio e a viagem final a Roma, culminando com a pregação de Paulo na capital do Império. O desfecho é notável pela liberdade com que Paulo prega o Evangelho, mesmo sob custódia, simbolizando o avanço imparável da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas tratavam-nos com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram, em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisso, uma víbora que fugira ao fogo mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo de sua mão, diziam uns aos outros: Sem dúvida, este homem é homicida, pois tendo escapado ao mar, a justiça não o deixa viver. Ele, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgava os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Mas depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal algum, mudaram de parecer e disseram: Ele é um deus. Havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e, orando e impondo-lhe as mãos, sarou. Depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda sorte de considerações, e quando estávamos para navegar, proveram-nos no que era necessário. Ao termo de 3 meses, embarcamos no navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Esse navio levava por insígnias os Dióscuros. Fizemos escala em Siracusa, onde ficamos 3 dias. De lá, seguindo a costa, atingimos Régio. No dia seguinte, soprava o vento sul e chegamos em 2 dias a Pozuelo. Ali encontramos irmãos que nos rogavam que ficássemos na sua companhia 7 dias. Em seguida, nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro até o fórum de Ápio e as 3 tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Chegados que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo para que ficasse em casa própria, com um soldado que o guardava. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Estando reunidos, disse-lhes: Irmãos, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de terem instruído o meu processo, quiseram soltar-me, visto não achar em mim crime algum que merecesse morte. Mas, opondo-se a isso aos judeus, vi-me obrigada a apelar para César, sem intentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Por esse motivo, mandei chamar-vos, para vos ver e falar convosco. Porquanto, pela esperança de Israel, é que estou preso com esta corrente. Responderam-lhe eles: Não temos recebido carta alguma da Judéia, que fale em ti, nem de lá tem vindo irmão algum que nos dissesse ou falasse mal de ti. Quiséramos, porém, que tu mesmo nos disseste o que pensa, pois o que nós sabemos dessa seita é que em toda parte lhe fazem oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurá-lo no albergue onde se achava hospedado. A conversa durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs-lhe o reino de Deus e apresentou, sempre de novo, testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditaram. Não estando concordes entre si, retiraram-se, enquanto Paulo lhes fazia esta reflexão:
Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: Vai a este povo e dize-lhe: com vossos ouvidos ouvires, sem compreender, com vossos olhos olhareis, sem enxergar. Coração obstinado deste povo, ouvido duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converterem, e eu os curar. Ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora esta salvação de Deus, e eles a ouvirão. Havendo dito isso, saíram dali os judeus, discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem proibição. Em resumo, esse trecho do capítulo 75 de Salmo é uma poderosa declaração sobre a justiça e a soberania de Deus. Ninguém pode resistir à cólera de Deus e sua sentença proclamada do céu silencia a terra em pavor. O propósito desse juízo é trazer libertação e justiça para os que sofrem opressão. Mesmo as nações hostis acabarão por glorificar a Deus, seja por sua intervenção ou pelo reconhecimento de seu poder. Deus é aquele que quebra o orgulho dos grandes e é temido pelos reis da terra, reafirmando sua supremacia absoluta. Este salmo serve como um lembrete solene do poder e da justiça de Deus, que governa sobre toda a terra e cuida dos oprimidos, ao mesmo tempo em que humilha os soberbos. Salmo 75, dos versículos 8 ao 13. Terrível sois, quem vos poderá resistir diante do furor de vossa cólera? Do alto do céu proclamastes a sentença. Calou-se a terra de tanto pavor. Quando Deus se levantou para pronunciar a sentença de libertação em favor dos oprimidos da terra, pois o furor de Edom vos glorificará e os sobreviventes de Emate vos festejarão. Fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os. Todos os que o cercam tragam oferendas ao Deus temível, a ele que abate o orgulho dos grandes e que é temido pelos reis da terra. Esse trecho do livro da sabedoria é uma dura condenação da idolatria, aprofundando-se nas terríveis consequências morais, éticas e sociais que advêm do culto a ídolos. O autor sagrado argumenta que a idolatria não é apenas um erro teológico, mas a raiz de toda uma série de males que degradam o ser humano e a sociedade, levando à imoralidade, injustiça e ao desrespeito por Deus e pelos outros. Sabedoria, capítulo 14, dos versículos 22 ao 31. Como se não bastassem terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos ou entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas, eles já não guardam honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil ou o ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias, porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo mal. Seus adeptos incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injustiça, ou sem escrúpulo juram falso, porque confiando em ídolos inanimados, esperam não ser punidos por má fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo, porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados por desprezo à santidade da religião, de ter feito juramentos enganadores, pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.